Fala galerinha da Bio, nossa aulinha de hoje é sobre genética mendeliana. Vamos estudar primeiro um pouquinho da vida de Gregor Mendel, o pai da genética. Segundo, vamos estudar o que ele sabia e o que ele não sabia na época dele, em relação aos conhecimentos atuais. Esse tópico é bem importante, viu galera? Se ligue. Terceiro, vamos estudar o material biológico escolhido por Gregor Mendel, a ervilha de cheiro, e suas vantagens na condução do experimento. Valeu? Esse é o Interbio Online, um curso de biologia feito pra você. Meu nome é Barninho Bio, um beijo galera e aproveitem, valeu, beijo! Fala galerinha, vamos começar a nossa aulinha de genética mendeliana falando um pouquinho da vida de Gregor Mendel. Mendel, gente, veio de uma família humilde de camponeses e logo cedo entrou para a vida religiosa, se tornou monge agostiniano, valeu? Como era muito dedicado, esforçado e metódico, ele recebeu uma oportunidade para estudar fora, foi estudar em Viena, matemática, botânica, ciências naturais. De volta para o mosteiro, começou a colocar em prática o que aprendeu. Começou a realizar experimentos diversos. Só que os experimentos que ganharam destaque foram as hibridizações em plantas. Mas o que é isso, Barninho? Gente, hibridizar planta quer dizer cruzar variedades diferentes de uma mesma espécie. Por exemplo, cruzar uma ervilha amarela com a verde para ver o que dá, uma lisa com a rugosa para ver o que dá. Isso é hibridizar. Na época de Mendel, muita gente fazia isso já com plantas, até com animais, joia? Só que ninguém fez o que Mendel fez, que foi usar a matemática na interpretação dos resultados. Isso foi uma novidade na época. Isso é o pioneirismo de Mendel, valeu? Isso foi bom e ruim. O lado bom da história é que a matemática ajudou a Mendel a enxergar o princípio da segregação independente, que foi o legado de Mendel, valeu? O lado ruim é que a matemática aplicada à herança não era comum na época. Então quem lê os trabalhos de Mendel quando ele publicou em 1865 não deu a devida atenção, não conseguiu entender, compreender muito bem aqueles números misturados com aquela herança, valeu? Outra coisa, anos antes, em 59, Charles Darwin tinha publicado o seu livro A Origem das Espécies e a Seleção Natural. Só que o livro de Darwin foi tão impactante que a primeira edição esgotou no primeiro dia, galera. Então isso meio que ofuscou um pouco outros trabalhos da época, como o de Mendel, por exemplo, valeu? Então quer dizer que Mendel publicou o trabalho dele, né? Não teve reconhecimento nenhum, voltou para o mosteiro e alguns anos depois ele morreu. Resultado, ele não foi reconhecido na sua época, ele só foi reconhecido como o pai da genética anos depois, em 1900, galera. Já pensou? Então Mendel, na verdade, é o pai póstumo da genética. Valeu? Galerinha, vamos estudar agora, olha, o que Mendel sabia, o que ele dominava na época dele e o que ele não dominava em relação aos conhecimentos atuais. Porque às vezes rolam umas pegadinhas no vestibular e no Enem sobre essa relação temporal da época de Mendel em relação ao que nós conhecemos hoje, beleza? Eu fiz uma relação aqui de algumas características para ajudar você. Primeiro, se disser na prova que Mendel conhecia os genes e a natureza do DNA ou o DNA, a dupla hélice, coisa do tipo, é falso. Isso não é da época de Mendel, valeu? Mendel também não conhecia na época dele o que era um cromossomo, o que era meiose, certo? Nada disso é da época de Mendel, valeu? Agora, na época dele, ele estudou a reprodução das plantas, ele sabia o que era um gameta, um pólen, uma oosfera, sabia o que era fecundação, então detalhes sobre reprodução ele sabia. Mas sobre a parte molecular, não, valeu? Beleza. Outra coisa, o que ele descobriu na época dele em resumo? Ele dizia assim, ele afirmava que existiam fatores
hereditários para as características. Por exemplo, a cor da ervilha tinha um fator para a cor amarela, um fator para a cor verde. Tinha um outro fator para a textura lisa ou textura rugosa. Tinha um fator para o tamanho da planta, que poderia ser alta, ou outro fator que poderia ser planta baixa. Ele chamava de fatores de herança ou fatores hereditários, valeu? Mas se você perguntasse assim, Mendel, o que são esses fatores? Ele olharia para você e diria assim, ó, meu filho, o que eles são, eu não sei. Eu sei como eles se comportam. Então, ó, se liga nessa frase. Mendel não sabia a natureza química dos fatores. Ele sabia como os fatores se comportavam. Ô Barninho, e como é que os fatores se comportam? Mendel descobriu que eram 2 fatores para cada característica e que eles não eram nem misturados, nem fundidos e nem se diluíam. Eles apenas se separavam independentemente. Ele chamou isso de segregação independente, valeu? Então, se disser que Mendel falava em mistura, fusão ou diluição de fatores, falso. Beleza? Cheguei, galerinha, para explicar aqui uma coisa muito importante, mas que passa despercebido pelos alunos. São as características importantes do material biológico escolhido por Mendel. Você lembra? A ervilha de cheiro, Pisum sativum. Não esquece esse nome, hein? Pisum sativum, beleza? Joia! Agora, eu vou colocar aqui 7 itens importantes para vocês lembrarem. Primeiro deles, a ervilha, galera, é fácil de cultivar. Molinho, molinho, beleza? Só que tem uma pegadinha aí. Eles vão dizer que é porque Mendel não dominava o cultivo das plantas. Você vai marcar? Falso. Porque Mendel, não esquece, estudou botânica e a família dele era de camponeses. Valeu? Vamos agora para a segunda característica das ervilhas. A segunda é que ela tem um ciclo de vida bastante curto. Quer dizer que ao longo de um ano ela nasce, cresce e se reproduz. Chega a se reproduzir às vezes 2 vezes ao longo de um ano, geralmente uma, beleza? Então quer dizer que Mendel pôde acompanhar 1, 2, 3, 4 gerações, pai, filho, neto, bisneto. Ele conseguiu perceber o padrão de herança ao longo das gerações que não levava muito tempo, porque o ciclo era curto. Perceba? Se ele for estudar uma outra planta, um outro animal, imagina que leva 10 anos, 20 anos para poder crescer e gerar os primeiros descendentes, ele ficaria velho e não enxergaria nem o neto do negócio. Então, nem o bisneto. Então, não daria para acompanhar nenhuma geração. Valeu, gente? Terceira característica bacana da ervilha é que ela gera muitos descendentes a cada geração. Imagine que a ervilha é uma planta angiosperma da família das leguminosas, certo? Ela tem lá as sementinhas dentro de uma vagenzinha que a gente destaca. As sementinhas carregam o embrião. E o que é isso, Barney? É o descendente, é o filho da planta maior, certo? Então imagina que cada vagem tem 7 sementes. Cada planta produz dezenas de vagens a cada reprodução. Isso dá uma média de quase 500 descendentes por reprodução. 400, 500, centenas de descendentes. E por que isso foi útil para Mendel? Lembra que Mendel ele usou um raciocínio matemático para interpretar os resultados, não foi? Então ele dependia de uma amostragem bastante ampla, porque quanto maior a amostra estatística, maior a confiança no processo. Então isso aumentou o grau de confiabilidade do chamado princípio da segregação independente. Beleza? Quarta característica da ervilha, legal, hein? Se liga, a quarta é que a ervilha ela é monóica e faz autofecundação. Bom, você deve estar se perguntando o que é uma ervilha monóica? Monóico, gente, é todo organismo hermafrodita. Tem a parte masculina e a parte feminina no mesmo organismo, no caso na mesma planta. Lembra que a planta se reproduz usando as flores. Nas flores, a parte masculina é o androceu e a parte feminina é o gineceu. Na mesma flor, ele pode autofecundar, certo? Beleza, mas as plantas, mesmo hermafroditas, elas desenvolvem mecanismos para evitar a autofecundação, já que a variabilidade é baixa. No caso da ervilha, não. Naturalmente ela autofecunda. Então, se Mendel quisesse cruzar uma variedade de ervilha amarela com uma igual, bastava autofecundar. Se ele quisesse fecundar uma ervilha amarela com a verde, então, Barney,
Aí ele pegava um pincel e ele mesmo fecundava o pólen da amarela na parte feminina da verde. Aí ele controlava os cruzamentos. Joia? A quinta característica não tem a ver com a ervilha em si, mas tem a ver um pouco com a metodologia de Mendel. É que de todas as milhares de características da ervilha, Mendel escolheu apenas 7 delas, as mais importantes para ele, que são a cor da ervilha, a textura da ervilha, e nesse caso aí, ó, a semente, viu? A semente da ervilha. Ele escolheu também o tamanho da planta para estudar, planta alta, planta baixa. Ele escolheu para estudar também a vagem, no caso a cor e o formato da vagem, certo? E ele escolheu para estudar também a posição da flor e a cor da casquinha que cobre a semente. Beleza? Escolheu apenas 7. Só que tem uma outra coisa em relação a isso que é legal. Ele não estudou as 7 características de vez. Ele estudou uma de cada vez. E aí vem a 6ª dica. Ele estudou apenas uma característica de cada vez. Certo, gente? Isso facilitou. Ele chamou isso de monohibridismo. Depois ele estudou 2 de cada vez, que ele chamou de dihibridismo. E depois ele estudou 3, 4, 5 características de cada vez, que ele chamou de polihibridismo. Certo? Bom, e por fim, Mendel foi esperto e ele escolheu características que são bem distintas. Como assim, Barney? Por exemplo, a cor da ervilha. Ou é amarela ou é verde, não tem meio termo. Não tem como ele se confundir na hora de anotar os resultados, certo? Ou é lisa ou é rugosa, ou a planta é alta ou é baixa e assim por diante. Ele não se confundia, então todos os resultados anotados por ele eram confiáveis, certo, gente? Observe que essas 3 últimas características, a 5, a 6 e a 7, elas dizem respeito ao fato de que Mendel usou metodologia científica na realização de seus experimentos. E isso foi um caráter inovador à sua época. Beleza? Valeu, galera! Fala, galerinha da Bio! Chegou ao fim a nossa primeira aula de genética mendeliana. Você aprendeu um pouquinho da vida de Gregor Mendel e na próxima aula você vai aprender o cruzamento clássico mendeliano. Então não esquece, hein? Já marca aí o horário para você assistir a próxima aula e foco, sangue no olho, que você com certeza vai conseguir chegar onde você quer estar. Beijo! Esse é o Interbio Online, um curso de biologia feito para vocês. E eu me chamo Barninho Bio, o Barney da Biologia. Valeu? Beleza!